Olá, meu nome é Lorena. Eu estou aqui para apresentar o trabalho cujo título é O Ensino Dialogado como Instrumento da Compreensão Crítica da Disciplina de Direitos Fundamentais, o qual eu escrevi em parceria com o Carlos e sob orientação do professor Ronaldo Bastos. Mas afinal, o que é esse trabalho que hoje eu vim apresentar aqui? Ele se fundamenta numa experiência que foi obtida a partir do projeto de monitoria junto à disciplina de Direitos Fundamentais, que estava sendo ministrada pelo professor Ronald Bastos e na qual eu e o Carlos fomos monitores. Essa disciplina foi ministrada em duas turmas da Faculdade de Direito, a 010 de 2019 e a 050 de 2019 também. Durante a vigência do projeto, a gente atuou junto ao professor titular, sob a coordenação dele, contribuindo para a organização das aulas e também auxiliando diretamente os discentes no processo de aprendizado. A grande questão que foi norteadora dessa pesquisa, desse projeto como um todo, foi o reconhecimento, sobretudo, de uma problemática que é norteadora da pesquisa, né? Que é justamente parte justamente de um reconhecimento de que as salas de aula nem sempre são ambientes adequados ou que realmente incentivam o aprendizado dos estudantes. Então, partindo desse pressuposto, a gente começou a se questionar: quais são os métodos de ensino que são efetivamente capazes de cumprir a função pedagógica e democrática do ensino, com base em uma lógica pedagógica discursiva e inclusiva, onde o aluno não figure apenas como um polo passivo dentro da sala de aula, mas se reconheça ele próprio como um agente de aprendizado, como um agente participativo capaz de não só recepcionar um conhecimento, mas de também dotá-lo e ter uma participação ativa nesse contexto, nesse ambiente de aprendizado. Partindo dessa concepção, a gente traçou alguns objetivos. O primeiro deles foi que os discentes alcançassem uma emancipação crítica a partir da análise do eixo constitucional dos direitos humanos. Sobretudo na disciplina, a gente buscou estabelecer meios de compreensão entre a teoria geral dos direitos humanos, a teoria do Estado, que também está como pano de fundo desse contexto, e conseguir contextualizar numa realidade sociopolítica. Então, de uma forma que a teoria não ficasse apenas um plano abstrato, que a teoria do direito, que os direitos fundamentais como um todo, não ficassem só dentro de uma norma, mas que tivessem realmente significado dentro de problemáticas sociais. A metodologia e os resultados que a gente obteve a partir desse tipo de projeto, desse projeto que nós implementamos, o Carlos agora vai... Agora da metodologia, nós vamos trabalhar as atividades desenvolvidas tanto dentro quanto fora de aula, tanto numa dimensão teórica quanto numa dimensão prática. Em termos teóricos, nós primeiro tivemos o trabalho de separação e elaboração de um arcabouço teórico que estivesse compatível, primeiramente, com o intuito, que era lecionar sobre os direitos fundamentais para alunos da graduação, e também com a confiabilidade, com a atualidade dessas fontes em relação à tradição constitucionalista brasileira. Então, desde o planejamento até a execução das aulas, todos esses aspectos foram pensados no intuito de maximizar o índice de aprendizagem entre os alunos, inclusive também nos índices de participação e nos índices de inclusão e participação democrática destes alunos. Tendo em vista que o processo cognitivo ele ocorre de diferentes maneiras e que ele necessita de diferentes ambientes e de um ambiente geral propício para tal, nós criamos esse sistema híbrido em que reunia tanto uma metodologia tradicional de ensino com aulas expositivas, mas também dava primazia a aulas participativas, aulas onde houvesse um critério democrático, um teor de participação e discurso para a formação do conhecimento dentro dos discentes. Então, primeiramente, munidos desse arcabouço teórico bastante atual, bastante confiável, além de fontes complementares selecionadas especialmente para atender a demandas específicas sobre determinados assuntos, tudo isso, todo esse cuidado com as leituras complementares, eles cumpriram a função de auxiliar o orientador e os monitores na hora de lecionar sobre os conceitos, sobre a prática dos direitos fundamentais. Como conclusões alcançadas pelo nosso projeto, nós podemos enumerar a possibilidade que houve de desenvolvimento da disciplina de direitos fundamentais de uma maneira interdisciplinar,
e também com um projeto acadêmico que se mostrou um verdadeiro instrumento pedagógico eficaz para a compreensão de um contexto sociopolítico e filosófico da própria tradição constitucional. E além disso, a participação do monitor em sala foi fundamental e relevante, porque contribuiu para o aprimoramento dessas habilidades acadêmicas dos estudantes, em que pôde ser constatado durante todo esse período de vigência do projeto. Constatou-se também algumas particularidades, algumas proposições desse modelo híbrido, que na prática pedagógica, que meramente expositiva, não poderia ser possível, como, por exemplo, atingir altos índices de rendimento, justamente porque foi possível concluir que a participação e a interação inclusiva destes alunos propiciam a formação de conhecimento, já que eles estão em um ambiente propício, em um ambiente que dispõe de todos os meios possíveis para que o conhecimento se desenvolva nas suas mentalidades.